Cansados, frustrados e sobrecarregados. Com certeza, muitos de vocês que estão me ouvindo agora passam ou já passaram em algum momento por uma situação similar. A vida de hoje, a modernidade que nos apresenta como uma plataforma de vivências, nem sempre ela é composta por situações que vão nos agregar, que vão nos trazer, de fato, um conforto, tal como ela se predispõe a trazer. A vida hoje, ela é muito mais fácil do que algumas dezenas de anos atrás, década de 50, 60, 70. Hoje, o que é considerado uma classe C, por assim dizer, era o que antes era uma classe média. O acesso hoje ilimitado às informações fazem com que nós tenhamos uma vida um tanto quanto fácil dentro de determinados moldes. É claro, não vou negar que há muita desigualdade social, coisa que sempre haverá. Não adianta vir com um discurso de que a desigualdade ela é o mal, a desigualdade realmente causa desavenças, guerras e assim sucessivamente, porque ela sempre teve, existe e sempre existirá. Isso é algo que não tem como fugir. O real problema, hoje, que assola alguns locais, realmente é a pobreza. Então não há o que se falar em acabar com a desigualdade social, mas sim em acabar de fato com a pobreza. Ela, sim, que é um inimigo maior. Mas o que eu quero dizer aqui, sobretudo, é que muitas das vezes nos sentimos sobrecarregados com a rotina da qual vivemos. Uma rotina composta por várias facilidades, sim, mas que ao mesmo tempo ela nos traz um desgaste, seja ele físico, mental, intelectual e também espiritual. Lembrando que o espiritual que aqui menciono não tem nada a ver especificamente com religião, mas sim no que tange a metafísica. Portanto, nós, seres humanos, viventes aqui nesta era, carregamos esses três elementos que de fato nos causam muita ansiedade e angústia. Muitas vezes trabalhamos em locais insalubres que vamos lá só para cumprir tabela, porque precisamos ter aquela grana no fim do mês para sobreviver. Porque afinal, o que você faz hoje sem dinheiro, não é mesmo? Você precisa dele, querendo ou não, em grandes quantidades ou pequenas, depende do estilo de cada um e depende das pretensões, para que haja uma vida até então de mediana para boa. E, portanto, esse desgaste não vem só do trabalho, mas ele vem também das relações humanas. Muitas vezes temos que conviver com pessoas dentro do nosso próprio lar, das quais não temos afinidade, e simplesmente temos que fazer a política da boa vizinhança por questões de mera convivência. Às vezes a pessoa não tem condições de sair daquele lar, ela precisa morar seja com os pais, ou até mesmo com o cônjuge. Acredite, tem gente que ainda não consegue se emancipar daquela relação tóxica, muito em função de questões econômicas. Muitas vezes possuem apartamento financiado, não conseguem se dispor dele, porque senão o banco vai lá e vai tomar. E aí são obrigados a conviver com uma pessoa que não gostam. E acredite, isso é mais comum do que você pode imaginar. E a frustração vem também de outros fatores. Hoje vivemos no século da informação. O tempo todo somos bombardeados por elas, como se vivêssemos em uma guerra, e nesse contexto está sendo disparado diversos mísseis em nossa direção, e não há como fugir. É essa relação que hoje nós temos com o excesso de informações que nos assola. E é uma situação delicada porque, para onde quer que você vá, querendo ou não, as informações constantes, elas aparecerão lá para te assombrar. Apenas aprenda a conviver com isso. E outro aspecto também que realmente nos tornam frustrados, a questão das cobranças sociais.
É claro que a sua interpretação diante delas é que muito determina o nível da sua frustração. Acredito que você tem que se blindar em relação a opiniões que não lhe dizem respeito, porque se você for levar tudo em consideração, realmente você ficará muito frustrado de fato, porque hoje a questão do status, o destaque social, ele manda muito. E a partir do momento que você chega em um local, as pessoas te enxergam como um rótulo. Seja, acabou de chegar o empresário, acabou de chegar o fracassado, acabou de chegar o cara que é casado com fulano de tal, e assim sucessivamente. O status, ele é algo que te acompanha. Não tem como fugir dos rótulos, pois eles são inerentes à modernidade em que vivemos hoje. E quando eu digo modernidade, não pensem que quando eu menciono essa palavra, estou exercendo um ato de saudosismo em relação a um passado. Não, nada disso. Eu digo modernidade no sentido daquilo que é cobrado hoje em dia para cada pessoa. Querendo ou não, a modernidade ela traz consigo as suas cobranças, não só o que vivemos hoje em si, mas em todas as eras, elas carregam essa bagagem cultural, que fazem com que as pessoas que estão ali inseridas naquela sociedade específica tenham uma certa cobrança em relação a algo. Isso é natural, não tem como fugir também. Por isso que eu digo o seguinte: há uma premissa estoica que diz: preocupe-se apenas naquilo que você pode mudar e controlar. Aquilo que foge do seu alcance, da sua possibilidade de ação e mudança, não deve ser alvo de preocupação. Isso vale para essas premissas que a sociedade como um todo impõe a qualquer pessoa. Este, no meu ver, é um ótimo antídoto para lidar com todo esse caos que nos cerca. Eu sei que no âmbito das palavras isso é tudo muito fácil, pois uma vez que estamos sobrecarregados, cansados e frustrados, nós temos aquele sentimento que nos põe para baixo, um sentimento até de derrotismo. Só que cabe aí uma reflexão. Até quando temos que passar por essa situação? Até quando o fim do poço, o fundo dele, na realidade, tem que ser algo que vai nos fazer companhia? Eu acredito profundamente que a dor ela é capaz de transformar. Parece até um clichê de coaching ou algo do tipo, mas é uma realidade do qual não tem como a gente ficar fugindo, brincando de pique-esconde em relação a isso. A dor, ela tem algum propósito. Não sei se quem está me ouvindo agora crê em algo metafisicamente falando, independente se crê ou não, a metafísica ela existe de fato, mas é algo que a gente tem que colocar em xeque. Até quando a gente tem que aceitar determinados sentimentos, principalmente aqueles relacionados ao derrotismo. É muito comum andarmos pelas ruas e observarmos pessoas caminhando cabisbaixa, muito em função de tudo isso que eu falei. Às vezes, as pessoas colocam um sorriso estampado no rosto que simplesmente é uma máscara. Vale até uma analogia aí, porque hoje é obrigatório o uso de máscara nas ruas, mas tirando em contexto dessa situação aí, das máscaras físicas, né? Digo as máscaras aqui no sentido metafórico da coisa. As pessoas vão andando aí com máscaras, sorrindo, só que na verdade por dentro estão totalmente corroídas por sentimentos tóxicos e abusivos em relação a ela própria. É uma situação muito decadente, pois o ser humano, ele por natureza, tem muito a questão do sentimentalismo envolto de si. Só que este sentimentalismo há duas nuances. Tem aquela que você prefere olhar as coisas por uma ótica no sentido de evoluir para uma situação melhor, de abundância, ou no sentido de escassez. Quando a pessoa aceita para si uma derrota, ela realmente fica com aquele semblante para baixo, toda moribunda, parecendo um maracujá de gaveta.
E é perceptível na questão energética, porque, querendo ou não, somos pessoas que emanam determinado tipo de energia. Dá para você perceber numa conversa com alguém se aquela pessoa está vibrando de uma maneira positiva ou não. Por mais que ela esteja sorridente, fazendo piadas, dá para perceber um tom de desespero na fala dela. Às vezes, na fala fica um pouco difícil de entender, mas no olhar, na postura. E, querendo ou não, isso é algo que vem nos afetando de uma maneira drástica. Estou aqui expondo um problema social, um problema étnico, um problema cultural. E eu não gosto de jogar problemas no ventilador e deixar por assim mesmo. Eu gosto de propor alguma solução ou, pelo menos, uma luz no fim do túnel, para que possamos caminhar em direção a ela. Então, o que eu digo é o seguinte: por mais que existam todos esses fatores aí circunstanciais que façam com que a gente se sinta meio que sobrecarregado, com uma repulsa de ter que pôr o pé para fora da cama e assim sucessivamente, eu acredito que temos que nos agarrar a algo e temos que nos expressar também. Por quê? Não estou dizendo que você deve se alienar a um determinado sentimento, a uma determinada doutrina, pessoa, o que quer que seja, mas que você tenha que voltar para si mesmo e tirar alguma força daquela derrota aparente, entende? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é para você buscar saber as raízes deste problema, procurar entender o porquê que está acontecendo aquilo. É claro que muitas das vezes as respostas vão correr de você, mas você tentando expressar aquele sentimento, não os negando, acredito que é o primeiro caminho. Mas não fique nele por muito tempo. Deixe o sentimento vir e tente observar como se fosse uma terceira pessoa, observando todo aquele sentimento a partir do momento em que ele nasce, em que ele se desenvolve, que ele cresce, e tente lidar com ele da melhor forma possível. Ainda que não seja possível de resolvê-lo, mas olhe para ele de queixo erguido, de frente. Ofereça a ele uma possibilidade de conversa, de diálogo, que você conversando com ele, seja verbalmente ou metaforicamente falando, você vai conseguir chegar a alguns discernimentos, algumas probabilidades. É óbvio que aqui eu não descarto também ajudas profissionais, pois são muito importantes, ainda mais em tempos que vivemos com esse excedente de informações, isso é algo que vale a pena. O tratamento por conversa, ele é algo fundamental hoje. E ele deve ser utilizado em casos dos quais você tem uma dificuldade de dialogar com si mesmo. Então, é isso. Por mais que sejamos pessoas cansadas, frustradas e muitas das vezes com um sentimento de derrotismo, aceite que aquilo é temporário e faça de fato aquilo realmente ser algo que teve um início, está tendo um meio e que terá também um fim, pois nada é duradouro, nada é eterno. Já dizia Bauman, um sociólogo aí polonês, nada foi feito para durar. E até mesmo sentimentos negativos que estão em torno de você. Ok? Um forte abraço e até um outro episódio.